Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre progressão geométrica, um conteúdo muito importante na matemática e também muito importante no nosso dia a dia, que cai muito em provas de Enem, concursos, vestibulares. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like aí, aperte no sininho e vem comigo. Vamos à nossa aula sobre progressão geométrica, pessoal. O que é uma progressão geométrica? Vamos lá. Toda sequência numérica na qual, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao produto de seu antecessor com uma constante, chama-se sequência geométrica ou progressão geométrica. Essa constante é indicada pela razão Q e é chamada de razão da progressão geométrica. Uma diferença que a gente vai ter aqui, pessoal, da progressão aritmética, a gente viu na aula passada, que na aritmética a gente está somando sempre um valor constante. E aqui na geométrica a gente vai estar multiplicando sempre por um valor constante. E a nossa razão a gente vai chamar de Q, diferente que a gente chamava lá na progressão aritmética de R. Beleza? E uma característica importante é o seguinte, ó, se essa sequência aqui, ó, A1, A2, A3, até um termo geral, AN, é uma PG, então essa propriedade aqui ela é válida. Certo? Porque em uma PG, esse termo, para gerar o próximo, eu vou ter que multiplicar pela nossa razão e assim por diante. Então, se eu pego um termo e divido pelo anterior, vai dar igual a razão. Se eu pego um termo, o A3 aqui, ó, divido pelo anterior, que é A2, vai dar a razão. E assim por diante. A gente vai fazer alguns exemplos aqui para entender na prática essa característica da PG. Beleza? Vamos a alguns exemplos aqui, pessoal. Essa primeira sequência, dá para a gente identificar qual o padrão dela? Ela é uma PG, ela é uma PA? Daqui para cá, ó, eu fui do 1 para o 4, depois do 4 para o 16, depois 64. Tá tendo um padrão aí? Dá para a gente identificar, né? Ó. Desse para esse, ó, multiplicou por 4. E desse por esse, também multiplicou por 4. E desse por esse, também multiplicou por 4. Então, a gente pode concluir que a nossa razão aqui, ó, é igual a 4. E aquela característica que eu falei para vocês, ó, se eu pego um termo e divido do anterior, eu vou ter igual a razão. Se eu pego um termo e divido o anterior, vai ser sempre igual a razão. Vamos conferir aqui. Ó. Vou pegar esse termo, o A2, né, o segundo termo, 4, dividir pelo A1. 4 dividido por 1 vai dar 4, né? Vou pegar aqui esse termo, 16, dividido pelo anterior, que é 4, também vai dar igual a razão. Isso sempre vai valer, pessoal, para qualquer termo aqui que a gente pegar dessa progressão geométrica. E nesse caso, ó, podem perceber que a gente tem uma PG crescente, porque de um termo para outro eu estou somando, certo? No caso, estou aumentando, certo? A gente está aumentando os valores, os termos da nossa progressão. E esse aqui é um dos casos da PG crescente, que a nossa razão ela é maior do que 1, ó, nossa razão é 4, e o primeiro termo ele é positivo. Beleza? Temos esse outro termo aqui, essa outra sequência, pessoal. Dá para a gente identificar aqui qual é a nossa razão, o que é que está acontecendo de um termo para outro. Perceba que eu tenho menos 4, depois eu tenho menos 2, depois eu tenho menos 1, depois menos 1 sobre 2 e assim por diante. Perceba que desse termo de menos 4 para menos 2, eu estou dividindo o número pela metade, né? Podem perceber isso. Então, a mesma coisa de eu estar multiplicando por 1 sobre 2. Porque se você pega menos 4 e multiplica por 1 sobre 2, dá menos 2. Se você pega menos 2 e multiplica por 1 sobre 2, ou a mesma coisa de dividir por 2, vai dar menos 1. Se você pega menos 1 e divide por 2 ou multiplica por 1 sobre 2, vai dar igual a menos 1 sobre 2. E nesse caso, a nossa razão aqui ela é um número decimal, ó, que é igual a 1 sobre 2. E nesse caso, a gente também, pessoal, tem uma PG crescente. Por quê? Perceba que se a gente for imaginar a reta numérica, o menos 4 está mais distante do zero. O menos 2 ele está mais próximo, o menos 1 também, 1 sobre 2 também e assim por diante. Então, nesse caso, a gente tem uma PG crescente e é um tipo de caso da PG crescente, onde a nossa razão, ó, ela está entre 0 e 1, que é um meio,
e o nosso A1 ele é um número negativo. E se a gente pegar aquela propriedade, ó, pegar esse termo e dividir pelo anterior, vai dar igual a razão. Lembra lá? Vamos fazer aqui. Ó. Pega esse termo, ó, menos 2, divide pelo anterior, que é menos 4. Esse menos com menos aqui nessa divisão vai sumir, vai ficar 2 sobre 4. Simplificando aqui, dividindo de cima e embaixo por 2, vai ficar 1 sobre 2, que é justamente a nossa razão. Beleza? Tá dando para entender aí? Vamos fazer mais um exemplo. Ó. A gente tem aqui ó, 9, 3, 1, 1 terço e assim por diante. Dá para a gente desconfiar o que está acontecendo aí? Acho que dá, né, pessoal? Perceba que do 9 por 3 é a mesma coisa que eu dividi por 3. Do 3 por 1 também. Do 1 por 1 terço também. Ou seja, nossa razão aqui, ó, de um termo para outro, eu estou multiplicando por 1 terço. De um termo para outro, eu estou multiplicando por 1 terço. Vocês podem perceber aí, certo? E nossa razão vai ser justamente ó, 1 terço. Beleza? E nesse caso aqui a gente tem uma PG decrescente, porque de um termo para outro eu estou diminuindo e não estou aumentando. Então, ó, é um caso de PG decrescente em que a nossa razão está entre 0 e 1. Ó. Perceba que a razão está entre 0 e 1 e o nosso A1 ele é positivo. E aquela propriedade que eu falei, ó, quando você pega um termo e divide pelo anterior vai dar igual a razão, também vai valer aqui. Se quiser, pode testar aí. Tranquilo? E a gente tem mais essa sequência aqui, ó. A gente tem menos 1, menos 3, menos 9, menos 27 e por aí vai. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Se a gente esquecer esse sinal de negativo, a gente teria 1, 3, 9, 27. Daria para perceber o quê? Está multiplicando por 3. É justamente o que isso acontece. Ó. Se você pega menos 1 e multiplica por 3, vai dar menos 3. Se você pega menos 3 e multiplica por 3, vai dar menos 9. Então, a gente já encontra aqui ó, que a razão da nossa PG é igual a 3. E nesse caso, perceba que eu estou diminuindo, o nosso número está diminuindo. Por quê? Ó? Se a gente for imaginar uma reta numérica, o zero está aqui né, no centro, e eu tenho menos 1, aí depois tenho menos 3, menos 9, menos 27, o número está ficando cada vez mais distante do zero. Está diminuindo cada vez mais. Então, a gente tem uma PG decrescente e a gente tem outro caso de PG decrescente, onde a nossa razão ela é maior do que 1, ó, nossa razão é 3, só que o meu A1 ele é menor do que 0, ele é negativo. E a propriedade, pessoal, se você pegar um termo, dividir pelo anterior, também vai valer aqui nessa PG, né? Que é uma característica de toda PG. Tranquilo? E vamos ver aqui mais dois casos sobre PG. Esse aqui não está mudando nada. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, de um termo para outro eu estou multiplicando por 1. Não está acontecendo nada, 1 é o elemento neutro da multiplicação, então a gente pode imaginar aqui que a nossa razão é igual a 1, e essa PG aqui é uma PG constante, justamente ó, quando minha razão é igual a 1, tranquilo? E essa PG aqui, professor, que está um pouco estranha, está oscilando os valores, ó, negativo, positivo, negativo, positivo. O que é que está acontecendo aqui? Esse aqui é um caso, pessoal, especial de PG, onde nossa razão, ó, se a gente for tentar entender o que está acontecendo, para a gente descobrir a nossa razão, é só fazer o seguinte. Pega um termo, certo? Por exemplo, o 5, e divide pelo anterior, menos 1. Esse menos vai vir aqui para frente, vai ficar menos 5 dividido por 1, que dá igual a menos 5. E é justamente essa a nossa razão. Pegue o menos 1, multiplique por menos 5, certo? Vai dar 5. Pegue o 5, multiplique por menos 5, vai dar o 25. Pegue o menos 25, multiplique por menos 5, que vai ser o menos com menos, vai dar 125. Então, nossa razão aqui ó, é igual a menos 5. E quando a gente tiver uma razão dessa forma, a gente vai ter sempre uma PG oscilando positiva ou negativa, positiva ou negativa. Porque é aquela ideia, número positivo multiplicado por número negativo, mais com menos é mais. Menos com menos menos com menos é mais com menos é menos, né? Sinais diferentes dá negativo, sinais iguais positivo. Então, essa PG aqui, ó,
vai ser uma PG oscilante. Isso vai acontecer quando a nossa razão for um número negativo, ou seja, um número menor do que zero. E esses são os tipos de PG, pessoal. A gente viu aqui todos os tipos de progressões geométricas que vocês podem encontrar. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Ó. Um exemplo. Ó. Calcule x sabendo que a sequência abaixo é uma PG. Lembra lá, uma PG ela tem aquela característica, certo? De que eu pego um termo, divido pelo anterior, dá igual a razão. Então, como a gente não tem nenhuma informação aqui, só quer descobrir o valor de x, vamos ter que usar essa informação. De que modo? Ó? Aqui eu tenho ó, A1, aqui eu tenho ó, tudo isso aqui é o A2 e tudo isso aqui ó, é o A3. Então, vou usar essa ideia. Ó. A2, que é 3x mais 2, dividido pelo anterior, que é x, vai ser igual a A3, que é 10x mais 12, dividido pelo anterior, que é 3x mais 2. Então, a gente vai multiplicar aqui, cruzado, pessoal, 3x vezes 3x mais 2, desculpa, vezes 3x mais 2, vai dar 3x mais 2 ao quadrado. E x vezes, a gente vai ter x vezes tudo isso. 10x mais 12. A gente tem aqui ó, a soma de um quadrado, né? Então, vai ser o quadrado do primeiro, que vai dar 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes 3x vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é 4. Vai dar igual, ó, x vezes 10x vai dar 10x ao quadrado, x vezes 12, né? Estou usando a distributiva aqui, ó, vai dar mais 12x. Agora, vamos ajustar as coisas aqui. Eu vou ficar com 9x ao quadrado, mais 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3x, 12x, mais 4, igual a 10x ao quadrado, mais 12x. Ó, eu posso retirar dos dois lados 12x, cortando aqui. Ó. E agora eu vou fazer o seguinte, esse 9x ao quadrado que está desse lado, eu vou passar para esse lado, vou manter o 4. 4 vai ser igual a 10x ao quadrado, menos 9x ao quadrado. Então, 4 vai ser igual a x ao quadrado. Então, nesse caso, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, aplicar a raiz quadrada dos dois lados, certo? Vai ficar raiz de 4 igual a raiz de x ao quadrado. Raiz de 4 é 2, só que raiz de x ao quadrado é o módulo de x, certo? Por isso que x vai ter que ser igual a mais ou menos 2. Tranquilo? Então, x vai ter que ser igual a mais ou menos 2. Pode substituir aqui que vocês vão ver que vai dar igual a 4. Então, a gente encontrou dois valores para x. Ó. X igual a 2 e x igual a menos 2. Façam um teste aí, pessoal. Ó. Substituam x por 2 aqui e x por 2 nessa equação também, que vocês vão ter duas PGs diferentes. Beleza? Show? Vamos seguir aqui. Ó. Agora vamos para o termo geral de uma progressão geométrica. Lembra lá que a gente viu na PA, termo geral de uma progressão geométrica, e aqui a gente vai ter a mesma ideia. Sempre quando a gente tiver uma PG, tiver os primeiros termos e quer encontrar um termo geral, um termo lá na frente, a gente vai usar a ideia dessa forma. E quem é a N? A N é o enésimo termo, ou seja, o termo geral, o termo que você quer encontrar. O A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e o N é o número de termos. Tranquilo? Vamos fazer já um exemplo aqui para aplicar essa fórmula. Determine o 10º termo da sequência. A gente tem uma sequência aqui, ó, 2, 4, 8. Dá para a gente identificar que é uma PG? Dá, né, pessoal? Porque está dobrando. Ó. 2, 4, 4, 8. Então, de um termo para outro, eu estou multiplicando por 2, ou seja, dobrando. A gente já mata que a nossa razão é 2. Não é isso? E a gente quer encontrar o 10º termo. Então, o N aqui é justamente 10. É o termo que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar 10. Ó. E vamos usar a fórmula aqui. Ó. A10 vai ser o quê? Igual a 1. Onde tem N, eu coloquei 10.
vezes a razão, que é quem? 2, elevado a n menos 1, que n justamente é 10, né? 10 menos 1. Agora vamos substituir. Quem é 1? A1 é 2, né? Então, vai ficar 2, que multiplica 2 elevado a 9. 10 menos 1 é 9. 2 pode ser escrito como 2 elevado a 1. A gente vai usar aqui propriedade de potenciação, multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, somos expoentes. Então, A10 vai ser igual a 2 elevado a 10. Se vocês forem resolver essa continha aí, ou colocar na calculadora, vai dar 1024. Tranquilo, pessoal? Essa é a utilidade dessa forma. Quando a gente tem o primeiro termo e a gente consegue encontrar a razão e quer encontrar um termo qualquer, sei lá, se eu perguntasse a vocês aí, o 20º termo, quanto que seria? Daria para fazer também, utilizando essa forma. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. E a fórmula do termo geral generalizada de uma PG. Professor, qual a diferença dessas duas fórmulas? Ó, a fórmula anterior é o seguinte, a gente tinha n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Nesse caso, é um termo geral agora. Ó. Perceba que onde eu tinha 1, eu coloquei x, onde tinha 1, eu coloquei x. Ou seja, você pode encontrar um termo que você quer de uma PG, um termo qualquer, sabendo de outros termos, não necessariamente sabendo somente do primeiro termo. Beleza? E também você pode usar muitas vezes esse termo geral para encontrar razão ou encontrar o que a questão pede. Beleza, pessoal? Essa é a diferença aí. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Sabendo que uma PG tem A3 igual a 16 e A6 igual a 1024, calcule a razão. Perceba aqui, ó, essa forma que a gente viu anteriormente aqui, ó, se eu for tentar aplicar ela para encontrar a razão aqui, ó, eu poderia, sei lá, usar o A3 ou o A6 aqui no N, mas eu não teria o primeiro termo. Beleza? E essa forma serve justamente para esses casos, ó, porque a gente sabe que o A6 ele é 1024 e a gente sabe que o A3 ele é 16. A gente não sabe quem é o A1. A gente não sabe, então eu vou usar essa fórmula generalizada, que a gente sabe que a n, ó, é igual a x vezes q elevado a n menos x. Aí agora, uma dica que eu dei lá na progressão aritmética e vou falar aqui. Ó. Esse termo a n, essa questão dá o quê? Dá dois termos, certo? Então você vai ter que usar os dois termos aqui para encontrar a razão. Esse primeiro n aqui, pegue sempre o maior. Vou chamar aqui n de 6, ó, nesse caso. E esse x aqui, ó, o menor, que é 3. Vamos substituir. Ó. A6 igual a 3 vezes q elevado a 6 menos 3. Beleza? E uma dica aqui que eu dou, ó, vou repetir aqui. A6 igual a 3 vezes q elevado a 3 é o seguinte. Ó, esse índice somado com esse índice do expoente, certo? Quando você soma esses dois índices, vai dar sempre igual a esse termo aqui, como a gente falou na progressão aritmética lá, beleza? Vamos substituir agora. Quem é A6? Ó? A6 é 1024. É igual a 3, que é 16, vezes Q, a gente não sabe quem é Q, a gente quer encontrar o Q. Justamente eu usei essa forma por causa disso. Não teria como eu usar a forma anterior do A1, porque eu não sei quem é A1, beleza? Ficaria Q elevado a 3. 16 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 1024 dividido por 16 igual a Q elevado a 3. 1024 a gente viu na questão anterior, pessoal, que é 2 elevado a 10. E 16 é 2 elevado a 4. Então, isso aqui vai ser igual a Q elevado a 3. Vou vir aqui para cima aqui para finalizar. Ó. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 4, a gente pode usar uma propriedade de potenciação de quociente de potências de mesma base. Ó. Repito a base e subtraio os expoentes. Vai ser igual a Q elevado a 3. Então, 2 elevado a 6 vai ser igual a Q elevado a 3. Eu posso fazer o seguinte, ó. 2 elevado a 6, eu tenho aqui, ó, 6 no expoente e 3. Eu posso tentar igualar esses expoentes para encontrar o valor de Q. Tá bom?
E eu posso fazer o seguinte, ó, fazendo esse espaço. Ó, 2 elevado a 6 pode ser escrito como 2 elevado a 2 vezes 3. Concorda? 6 é igual a 2 vezes 3. Beleza? Então, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui vai ser 2 elevado a 2 elevado a 3. Por quê? Propriedade de potência. Quando eu tenho potência de potência, repito a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 4 elevado a 3. Então, ó, Q ao cubo é igual a 4 elevado a 3, implica que Q vai ser igual a 4. A gente encontra a razão da nossa progressão geométrica. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é o seguinte. Se a questão der o A1, certo? E quiser encontrar algum termo, alguma razão, tente utilizar essa primeira fórmula. Se ela não der um A1, der outros termos, tente utilizar essa fórmula generalizada. Beleza? Agora vamos para uma parte também muito importante. Soma dos termos de uma PG finita. Certo? O que é uma PG finita? É que tem fim. Quando você quer contar uma quantidade de termos finita, certo? É numerável. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Sn vai ser essa soma. A1, primeiro termo, Q é a razão, N a quantidade de termos. Vamos pegar já um exemplo aqui para a gente já resolver. Ó. A soma dos 6 primeiros termos da sequência 1, 2, 4, 8, por aí vai. A gente já pode perceber o que? De 1 para 2 dobrou, 2 para 4 dobrou. Nossa razão aqui, ó, a gente já mata que é 2, né? Então, a gente quer somar os 6 primeiros termos. Então, N vai ser igual a 6. Ó. S6 vai ser igual a 1. Quem é 1? É 1, né? Q elevado a N. Quem é Q? É 2, né? E o N é igual a 6. 6 menos 1. Dividido por Q é 2, né? 2 menos 1. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 6 menos 1. Dividido por 2 menos 1, 1. 2 elevado a 6, pessoal, nada mais é do que 64. Menos 1 aqui, dividido por 1 vai dar ele mesmo, então vai ser 64 menos 1, que dá igual a 63. E se você quiser escrever os 6 termos aqui e somar, vai ver que vai dar 63. Essa forma também é muito útil, justamente quando a gente quiser somar esses termos de uma progressão geométrica. Beleza? E agora, para finalizar, pessoal, a nossa aula, soma dos termos de uma PG infinita. Aí você pode perguntar, professor, como assim? Somar uma quantidade de termos infinita, isso é possível? É possível sim, pessoal. E a gente vai utilizar essa formulinha aqui. E a gente tem essa restrição da nossa razão para poder fazer essa soma infinita. Tranquilo? E eu vou dar um exemplo já para a gente entender um pouco de como é somar infinitamente. Trago esse exemplo aqui para vocês. Ó. A gente tem uma soma desses termos aí. Ó. 1 meio, 1/4, 1/8, 1/6 e assim por diante, até chegar no termo geral, que é 1 dividido por 2 elevado a n. Por que isso, professor? Ó, eu tenho o primeiro termo, que é 1 sobre 2, certo? O segundo é 1 sobre 4, que pode ser escrito como 1 dividido por 2 elevado a 2. O terceiro termo é 1 sobre 8, que pode ser escrito como 1 dividido por 2 elevado a 3, e por aí vai. De um termo para outro, pessoal, eu estou multiplicando por 1 sobre 2. Como assim, professor? Perceba, eu pego esse primeiro termo, que é 1 sobre 2, multiplico por 1 sobre 2. Vai dar, ó, 1 sobre 4, que é igual a 1 dividido por 2 elevado a 2, que é justamente esse termo. Desse para esse, eu multipliquei por 1 sobre 2. Desse para esse, mesma coisa, 1 sobre 2. Então, a gente tem a nossa PG aqui, ó, e a nossa razão, que é o quê? É igual a 1 sobre 2. Aí você pode perguntar, professor, o que significa esse N e esse infinito aqui? Ó? Isso é uma soma, pessoal, de termos de uma progressão geométrica que a gente está somando cada vez termos menores, porque a gente tem 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e por aí vai. Ó. Sempre vai ficando menor, 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 menor. E a ideia é de quando esse N for infinitamente grande, quando ele tender a infinito, ó, esse termo aqui ó, vai tender a uma coisa tão pequena que vai se aproximar de zero. E a gente vai poder falar para onde essa soma está convergindo, certo? Quando o N for muito grande.
Ó, e a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Vamos somar esses termos, ó. Fazer essa soma, ó, utilizando essa fórmula. Sn vai ser o quê? Que é o primeiro termo? 1 sobre 2, né? Então vai ser 1 sobre 2 dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão? 1 sobre 2 também. Dividido por 1 sobre 2. 1 inteiro, pessoal, dividido por 1 sobre 2, dividido por uma metade, vai dar metade, né? Então eu repito aqui, ó, 1 sobre 2, dividido por 1 sobre 2. Uma coisa dividida por ela mesma vai dar igual a 1. Então a gente conclui, ó, que a soma desses termos aí infinitamente, quando o n tender para infinito, vai dar igual a 1. Aí você pode pensar, como assim, professor? Não entendi nada. Eu vou trazer uma ilustração aqui geométrica para a gente tentar entender o que aconteceu nesse caso aí. Ó. Imagina o seguinte, né? Considere essa soma. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e por aí vai. E veja a interpretação geométrica através de um quadrado de lado unitário. A gente tem um quadrado de lado unitário, ou seja, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se é um quadrado de lado unitário, qual é a área dele, pessoal? A área dele vai ser lado vezes lado, 1 vezes 1, que vai dar igual a 1. Concorda comigo? Então, toda essa área aqui, ela é igual a 1. Beleza? Aí agora eu vou trazer essa soma aqui para dentro. Perceba aí como a gente vai fazer. Ó. Vamos lá. Eu vou pegar a metade dessa área. Ó. Peguei a metade dessa área, certo? Aí agora eu vou somar mais a metade da metade, que é 1/4. Ó. Aqui é a metade, ó. Peguei a metade e coloquei mais 1/4. E agora eu vou pegar a metade da metade da metade, que é 1/8, que é essa parte aqui. E agora, novamente, a metade desse 1/8, que é 1/16. E depois a metade dessa parte aqui, ó. Certo? E vou fazendo isso, ó. Fazendo isso, e vou fazendo isso. Imagine que a gente pode dar um zoom aqui, ó. Eu vou dando zoom, vou dando zoom, vou dando zoom. Vou fazendo isso infinitamente, certo? E quanto mais eu fizer, mais vai se aproximar a área desse quadrado. Até que em um momento, quando o nosso valor chegar tão próximo de zero, vai convergir para 1. E é justamente uma interpretação para essa soma aí ser igual a 1. Beleza, pessoal? E o que é que vocês podem gravar aqui de importante? Pega as fórmulas, certo? Na prova, geralmente, pode cair soma infinita, finita. Perceba essa diferença para você utilizar. Show? Pessoal, nossa ideia da aula de hoje era isso. Trazer uma revisão, de modo geral, das principais coisas de progressão geométrica. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima.